Faz uma análise para a gente do que você viu nos dois tempos desse Vitória 3, Juazeirense 0. Eu acho que a gente fez assim talvez até aqui o melhor, não só pelo placar, mas no todo a gente fez o melhor jogo nosso na competição, né? Conseguimos fazer um jogo de imposição, foi isso que eu propus para os jogadores nesses dias aí, que a gente tinha que fazer um jogo de imposição desde o início, não deixar o adversário sair jogando. A gente pressionou muito, criamos algumas boas situações, já poderia ter feito um ou dois gols no primeiro tempo, mas mesmo assim a gente ainda pecou um pouquinho pela ansiedade. Em alguns momentos a gente acabou forçando umas bolas por dentro ali, que a gente precisava de um pouco mais de paciência, de circular um pouco para mexer na defesa do adversário. Corrigimos isso no intervalo e conseguimos voltar para o segundo tempo talvez com um pouco menos de posse de bola, mas com uma dinâmica um pouco mais de objetividade. A gente ainda pecou em alguns momentos, principalmente saída de bola ali, erramos algumas saídas, que até proporcionou para o adversário ter 2, 3 chances ali que poderia ter gerado um gol. A gente tem que ter atenção nisso aí, mas no todo foi um jogo assim, muito impositivo da nossa equipe. Conseguimos marcar bem o adversário, conseguimos criar situações tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. O Alejandro nos deu também a possibilidade de jogadas em profundidade também, em alguns momentos. Então, assim, eu acho que a gente está começando a encontrar um caminho. É claro que tem muita coisa ainda para a gente melhorar e evoluir nessa equipe, tem margem para isso. Mas, de qualquer forma, eu saio bastante satisfeito com a atuação da equipe hoje. Os jogadores que estrearam também, estrearam bem, né? O Alejandro e o Everaldo. Então, assim, foi uma tarde muito feliz da nossa equipe, muita dedicação dos jogadores e fez com que a gente tivesse uma boa vitória. Daqui para frente, o elenco já começa a ter mais opções, jogadores regularizados, fisicamente já se aprimorando. Vai ter essa rodagem importante para até dar minutagem para a galera e melhorar a parte física dos outros também? Como eu tenho falado muito, a gente não sou dono da verdade, mas a gente tem uma experiência grande no futebol. A gente entende que nesse momento a gente mantendo uma base e com a chegada dos novos reforços e lançando eles aos poucos, eles vão ter um entendimento melhor da nossa proposta de jogo. A gente vai conseguir colocar esses jogadores sem perder a nossa essência, porque principalmente nesse início, foram muitas contratações. Se eu ficar modificando muito, a gente pode perder o que a gente tem de melhor, que é o nosso conjunto. Agora, naturalmente, nós tivemos 12 dias de preparação e fizemos 4 jogos num intervalo muito curto. A partir de quarta-feira é desumano. Nós vamos ter que rodar, sim, algumas peças, possivelmente alguns jogadores que jogaram mais, talvez nem viajem, mas a gente vai ter sim que rodar um pouco, até para a gente não correr risco de lesão. Então, vamos apresentar aqui amanhã, vamos ver a condição de cada um. Temos terça-feira de manhã também para a gente escolher, para a gente mandar a campo uma equipe competitiva, mas também sem correr o risco. A gente tem, agora já no domingo, a gente já tem a estreia na Copa do Nordeste. Infelizmente, também eu achei assim, ficou um pouco desumano. Nós vamos fazer 3 viagens longas no intervalo curto, né? Vamos jogar quarta-feira em Jequié, domingo contra o Altos no Piauí, e depois na quarta-feira contra o Jacobina. Poxa, poderia ter um pouquinho mais de coerência nessas montagens de tabela aí, porque realmente acaba prejudicando. Mas, já que foi definido dessa forma, cabe a gente trabalhar e fazer as melhores escolhas. Camutanga, Caio Dantas e também do Alejandro. Como foi que você percebeu a atuação deles durante a partida? Eu acredito que assim, a gente realmente fez um bom jogo coletivo, mas individualmente teve algumas peças que se destacaram mais, né? Eu acho que assim, mais uma vez, nossa defesa muito bem, né? Lucas Arcanjo quando exigido, Wagner e Camutanga, mantendo assim um padrão, uma consistência muito boa, que de uma certa forma gera uma tranquilidade para os demais atletas. Fizemos o gol de bola parada, que foi uma marca muito forte nossa o ano passado. Acabou sendo meio que um bate-rebate ali, mas de qualquer forma espero que a gente volte a aproveitar esse tipo de situação. O Camutanga tem uma boa presença de área ali, Wagner, agora temos também o Alejandro, que tem um bom cabeceio. O Alejandro, um jogador muito interessante, um jogador que
jovem, mas com uma boa experiência, é um jogador que faz bem o trabalho de pivô, tem força de arranque também para atacar a última linha adversária. É um jogador com a capacidade de finalização, como apresentou ali no lance do gol, né? Conseguiu limpar, clarear bem a jogada para acertar um belo chute. Tenho certeza que é um jogador que vai nos ajudar muito. E o Caio, ele já tinha, na minha concepção, tinha sido um jogador importante no início. Não só ele, como alguns jogadores que chegaram um pouco depois, chegaram fisicamente um pouco abaixo. Ele não conseguiu fazer o gol, mas ele conseguiu marcar presença de área, finalizou algumas boas jogadas. Talvez se tivesse concluído bem ali, ele já teria feito 3, 4 gols. Mas teve o pênalti ali, é um jogador que tem frieza para bater e personalidade. Foi bom, tomara que agora também. E é importante, né, a gente ter 2 centroavantes aí que consigam marcar os gols para a nossa equipe. Hoje, podemos dizer que o Vitória começou a apresentar pelo menos dar uma pincelada do que foi o Vitória na Série B, no início da Série B, um time que que atacava, que conseguia fazer principalmente jogadas pelos lados, fazia o arrasto principalmente ali com o Yuri Castilho. Esse é o Vitória que começou hoje exatamente o ano do Esporte Clube Vitória? A nossa expectativa realmente é de apresentar jogos dessa forma. É claro que às vezes tem o contexto, o adversário, como o campo. As equipes do interior normalmente começam a trabalhar um pouco antes, né? Chega num nível de condição física um pouco mais avançado. E também a gente aqui está passando por um processo de reformulação de elenco. Mas é claro que a nossa expectativa é que realmente, talvez um jogo ou outro, igual quarta-feira, talvez vamos ter um pouco de dificuldade, vamos rodar a equipe, perde um pouquinho da questão do entrosamento. Mas a expectativa nossa, principalmente jogando em casa, diante do nosso torcedor, no Barradão, é fazer um jogo impositivo como foi hoje e ter alternativas de jogo. Com relação a esses jogadores que ainda não fizeram as suas estreias, e eu queria que você contasse um pouco como é que está o Luan, se já tem uma expectativa de quando é que o Luan pode ficar à sua disposição. Bom, em relação a esses atletas, goleiro a gente conversa muito para definir, não é, assim, nesse momento a gente vai rodar mais por desgaste, né? A gente vai priorizar as 2 competições, vamos jogo a jogo, sempre tentando vencer. É claro que algumas situações, igual o exemplo Oswaldo, Wagner Leonardo, Mateuzinho, jogaram quase que o tempo inteiro, a gente tem que ter um cuidado, para não lesionar. Mas os outros atletas talvez pode ir numa composição de banco. A gente pode sim já lançar desde o início o Raul, talvez o Lucas, o Caio, que entrou no decorrer dos 2 jogos aí, o Zapata também, a possibilidade grande dele estrear esse jogo. A gente vai avaliar nesses 2 dias aí, mas vai ser uma equipe bem modificada mesmo, mas que a gente espera que não deixe de ser competitiva. Em relação ao Luan, essa semana ainda ele vai fazer esse trabalho de condicionamento físico, aos poucos já vai começar a fazer alguns trabalhos com bola. É difícil precisar uma data, aí vai depender muito daquilo que a gente observar do dia a dia dele de treinamento com bola.